Graças ao Senhor, irmãos. Bom dia. Vamos, por gentileza, os irmãos, abram comigo em 1 Samuel, capítulo 21. Veja Samuel, capítulo 21. Vamos ver os primeiros 15 versículos. Primeiros não, só são 15. Isso aqui é menor. O outro capítulo que era grandão, é 43. Isso aqui são 15 versículos. Nós vamos ver aqui. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 diz assim: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, temendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontai-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens na mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum na mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se retirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano atrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-me. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gade. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desse nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que não trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Somente até aqui. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor fale conosco, meu Pai, que o Senhor nos esclareça tudo que o Senhor há de revelar a todos nós nesta manhã. Pedimos que o Senhor, o Teu Espírito venha ter livre agir em nosso meio, e o Senhor nos mova, meu Pai, a nos arrependermos, a, Pai amado, a nos voltarmos para Ti, a nós, Pai amado, nos rendermos diante da Tua palavra, meu Pai, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ti, meu Pai. Que o Senhor seja glorificado nessa família. Amém. Amém. Então, irmãos, aqueles que estão anotando, o título dessa ministração é A Fuga Ímpia. Fuga ímpia, no caso do Davi, nós estamos falando do personagem Davi, capítulo 21, trata especificamente de Davi.
Na última mensagem que eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, nós consideramos sobre a fidelidade do Senhor em todas as situações. Essa foi a última ministração. E as maneiras como essa fidelidade, ela deve ser exercida, uma fidelidade que parte de nós para o Senhor. Os irmãos aqui, talvez há um mês atrás, vão se lembrar. Nesta mensagem, nós consideraremos sobre a fuga ímpia de Davi, como nós acabamos de ler nesse texto, e o resultado de uma pessoa que anda por seus próprios caminhos. O que acontece com ela? Então, nós consideraremos aqui o relato da fuga de Davi, quais as lições que nós podemos aprender com ela, e veremos aqui 4 advertências proveitosas para nós na conduta do rei Davi, e 4 verdades sobre o modo de Deus lidar com o seu povo. Então o sermão está dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou considerar historicamente, para nós entendermos todo o pano de fundo, e as outras 2 partes nós faremos aplicações. A primeira, 4 verdades sobre o modo como Deus lida, 4 advertências proveitosas que nós podemos tirar da história de Davi, e a segunda, 4 advertências, 4 verdades que nós, da maneira como Deus lidar com o seu povo. Amém? Agora, Davi estava enfrentando um novo tipo de desafio, diferente, obviamente, do que ele tinha anteriormente. A primeira vez, o maior desafio era quem? Golias. E aquele homem já estava morto. Qual era o grande desafio agora que estava diante de Davi? Saul. Davi está fugindo de Saul. Então, primeiro, nessas medidas de desespero, na sua fuga de Saul, ele havia recorrido à amizade do filho de Saul, no caso Jonatas, para obter esta proteção. Mas Jonatas havia sido incapaz de resistir à fuga de seu pai, como nós vimos nos textos anteriores. Jonatas não conseguiu resolver o problema de Davi. O rei ainda continuava tentando matar Saul. O rei continuava tentando matar Davi. O rei Saul continuava tentando matar Davi. Segundo, então Davi, o que ele fez? Ele se refugiou também com Samuel e os profetas em Ramá. Mas o que aconteceu? Saul seguiu ele até lá também. E ele só não alcançou Davi porque o Senhor tomou Saul e o derrubou ao chão, naquela condição que nós vimos no texto anterior, que ele foi deixado nu. Foi as mãos do Senhor que derrubou Saul. Em terceiro, descobrindo por meio de Jonatas que Saul estava totalmente determinado a vê-lo morto, Davi fugiu precipitadamente, levando ao que parece pouco mais do que a roupa do corpo, vamos dizer assim. Ele saiu com o que tinha na mão. Então ele estava sem armas, ele estava sem provisões e ele estava sem ninguém acompanhando. Ele estava sozinho, com a roupa do corpo. A nossa história começa a partir desse ponto. Então a primeira parada de Davi nesta fuga, ele não foi muito longe. Ele foi para um complexo sacerdotal de Nob, onde os sacerdotes ficavam. Uma localização que ficava a cerca de mais ou menos 3 quilômetros da casa de Saul. Lá, Saul estava em Gibeá, então ele estava a 3 quilômetros longe, não é uma distância muito longa. Para aqueles que são corredores, 3 quilômetros dá para fazer em 20 minutos, 30 minutos, aqueles que gostam de correr aí, correndo de leve ainda, né? Então não estava muito longe. Então, o que aconteceu? Ele correu, né? Ele tentou fugir, ele fugiu somente 3 quilômetros ali, e tendo recorrido ao filho do rei e aos profetas em busca de segurança, agora Davi volta uma terceira instituição a qual ele ainda não havia buscado ajuda. A quem ele foi pedir ajuda? Aos sacerdotes. Nós sabemos que primeiramente ele havia recorrido a quem? A Samuel lá atrás. Só que Samuel, vamos dizer assim, ele não era o sumo sacerdote jamais naquele tempo. Ele havia deixado a sua função de sumo sacerdote, e o atual sumo sacerdote naquele momento da fuga de Davi se chamava Ahimelech. Então, nós acabamos de ler aqui nesse texto aqui. Apesar de Samuel ainda estar vivo, ele já não era mais o sumo sacerdote. E depois da queda de Siló, os sacerdotes, os irmãos vão se lembrar lá atrás, lá nos primeiros capítulos de Samuel, após a queda de Siló, os sacerdotes, eles tinham tirado o tabernáculo de Siló, a arca, e transferiram ela para
onde Davi está fugindo. Embora, vamos dizer assim, nós vamos ver em outros textos, 1 Samuel capítulo 7 e 2 Samuel capítulo 6, que apesar de o tabernáculo estar em Nob, esses textos nos mostram que a Arca da Aliança estava em uma cidade chamada Kiriat Jearim. Talvez nós vamos ver isso em outros textos, não é o centro da história agora, mas é um outro paralelo que nós podemos dizer que onde estava o tabernáculo não estava a Arca da Aliança. Mas é uma história que nós vamos, se o Senhor permitir, falar em outro momento. Então Davi provavelmente, ele nunca quis se esconder perto de Saul. Mas Nob, ele pode ter ido o quê? Provavelmente consultar o Senhor e receber qualquer ajuda que os sacerdotes pudessem lhe oferecer. Se você tivesse que fugir de alguém, provavelmente o lugar mais próximo da pessoa seria o último lugar que você estaria. Mas ele estava ali, vamos dizer assim, em busca de algo da parte dos sacerdotes, que nós vamos ver nesse texto. Então, no versículo 1, quando nós vamos ver aqui, então veio Davi a Nob ao sacerdote Ameleque, e Ameleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Quando Davi chegou diante do sacerdote, ele já chegou desanimado. Imagina Davi fugindo do rei, e quando o sacerdote chega diante dele, já chega diante dele tremendo. Você fala: esse daqui não vai conseguir me proteger, não vai conseguir resolver minha vida. Ele está com mais medo que eu fugindo. Esse é o primeiro sentimento daquele homem, no caso de Davi, que está em fuga. Então a notícia do ódio de Saul provavelmente havia se espalhado por toda a nação, a ponto de deixar toda a nação em estado de alerta, deixou a nação toda agitada por causa de um fugitivo chamado Davi. Os irmãos se lembram, algum tempo atrás, de um camarada que ele estava fugitivo aqui no Brasil, no estado de Goiás, e as pessoas ficavam apreensivas porque ele invadia as fazendas e fazia as pessoas de refém. Era mais ou menos o estado que estava a nação de Israel aqui. Existia um homem em fuga, e não era qualquer homem, ele era talvez o capitão do exército de Israel, o maior do exército de Israel, vamos dizer assim, e ele estava em fuga, e ninguém sabia o que esse homem seria capaz para proteger a sua própria vida. Por isso que Ameleque sai diante de Davi com tremendo. Ele falou: será que ele vai me matar? Imagine um burburinho. Nós sabemos que as histórias correm, mas nós sabemos que aquela famosa história que a mentira, você vai passando, quem já brincou com aquela brincadeira de telefone sem fio, você conta uma história no começo, quando chega no final tem outra história nada a ver. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. O fato é que Davi estava fugindo, ponto. Saul, todos sabiam que era um homem louco, ponto. Agora, qual foi a história que chegou em Ameleque? Nós não sabemos. Mas para um sacerdote sair diante de Davi tremendo, possivelmente não era uma história muito boa. Então essa era uma história distorcida. Então estava diante do sacerdote um homem fugitivo, e do qual o sacerdote estava temendo muito. O sacerdote não foi apenas se encontrar com Davi com as mãos tremendo, o rosto suado, mas imediatamente ele perguntou: por que você veio sozinho? Por que ninguém veio com você? Obviamente causava estranheza para um sacerdote, para qualquer pessoa do povo, um alto oficial como Davi estar desacompanhado da sua comitiva. Provavelmente uma pessoa da estatura dentro do exército de Israel, ele viria com uma comitiva de soldados, jamais viria sozinho. Mas Davi estava sozinho. Mas o cumprimento abrupto só podia ser transmitido a hesitação a respeito da posição de Davi. E isso parece tê-lo desanimado. Davi já viu que não podia esperar nada daquele sacerdote. Então a sua fé e a sua compostura ficaram abaladas. E ele começou a vacilar. Nós vamos ver aqui nesse texto. E disse Davi ao sacerdote Ameleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual eu te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Então nós vamos dizer assim que Davi começou a improvisar uma história que não era uma história verdadeira, nós sabemos muito bem disso. Davi, lá atrás, em 1 Samuel capítulo 20, no versículo 6, foi o capítulo anterior, nós sabemos que ele já havia contado
em 9, mais uma vez, ele se utiliza desse recurso. Então, Davi alegou no versículo 2, está em uma missão secreta por ordem de Saul, com seus homens escondidos perto daquele local. Não há uma face positiva nas palavras falsas de Davi. Por mais que a gente tenta de bom grado achar uma virtude nisso, nós não vamos conseguir encontrar virtudes nessa passagem. Nós vamos encontrar um Davi mentindo ao sacerdote. Então, a mentira de Davi estava de fato ficando cada vez pior quando a gente percebe nesse texto, já que agora ele engana face a face um sacerdote do Senhor, e detalhe, enquanto ele estava dentro da onde? Do tabernáculo do Senhor. Você percebe como é que o pecado ele vai tomando proporções muito grandes na vida da pessoa que está longe do Senhor. Primeiro, a pessoa começa pecando de uma maneira particular, na sua vida, longe e distante dos olhos das pessoas, e ninguém percebe isso. Mas à medida que o pecado ele vai, vamos dizer assim, entrando na consciência daquela pessoa, e a consciência vai ficando cauterizada, e a Bíblia nos fala sobre isso lá no livro de Romanos, sobre as pessoas que têm a consciência cauterizada pelo pecado, ele não se importa mais de mentir para qualquer pessoa, a ponto que ele chega e começa a mentir para o próprio sacerdote dentro da casa de Deus. Ou seja, o pecado que antes era particular, escondido lá fora, ele começa a entrar dentro da igreja e começa a mentir no meio da comunhão para o próprio sacerdote que estava representando Deus ali diante dele. A pessoa perdeu o temor total do Senhor. Esse é o problema do pecado, quando ele não é cortado logo no início. A pessoa vai perdendo o temor do Senhor, a ponto que ele começa a praticar o pecado diante de todos, diante dos santos, como se fosse algo comum. E nós estamos falando de algo muito terrível, que é o quê? A mentira. Quantos outros pecados nós poderíamos listar aqui? Não vou entrar por esse caminho, porque nós temos que avançar no texto. Mas me digam isso. Quantas coisas que as pessoas cometem lá fora, que por não ser, são errados, que são pecados contra o Senhor, e não são cortadas, e que infelizmente, se não tomar cuidado, acabam adentrando, fazendo parte da comunhão da igreja, adentrando na casa de Deus. Então nós temos que tomar cuidado e vigiar com relação a isso. Amém? Essa é uma primeira lição que nós podemos tirar daqui. Avançando aqui, é isso que acontece quando a nossa mente ela é tomada pelo medo. Quando nos esquecemos da fidelidade de Deus e do amor de Deus, facilmente nós adotamos o quê? Padrões de pecado. Jesus comenta lá em Mateus 12, versículo 3 e versículo 4, essa passagem aqui de Davi, quando ele entra para pegar os pães da proposição, sugerindo que Davi tinha pelo menos alguns companheiros que eles haviam de fato se escondido por perto, mas ele não estava em nenhuma missão ao mando do rei Saul. Então Davi não estava mentindo 100%, mas estava mentindo 50%, vamos dizer assim. Uma meia mentira se torna uma mentira completa. Nós podemos até ler isso aqui, olha, lá em Mateus capítulo 12, versículo 3 e 4, só para esclarecer um pouco o fato que está sendo contado aqui. Mateus capítulo 12, versículo 3 e 4 diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Nós vemos aqui na história que Davi está sozinho diante dos sacerdotes, ok? Mas ele disse que os outros homens estavam do lado de fora. Então, aqui nós encontramos as palavras de Jesus fazendo essa afirmação. Obviamente, nós sabemos que Jesus não estava mentindo. Então, esses homens de fato estavam ali fora. Mas Davi não estava em uma missão oficial por Deus. Esse é o ponto da história que nós queremos chegar. Versículo 4. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Amém? Então nós conseguimos perceber que possivelmente Davi não estivesse só, ainda que o texto aqui não diga quem eram as pessoas que estavam fugindo com Davi. Então esse é um ponto que nós temos que nos salientar, que apesar de ele não estar dizendo toda a verdade, ele estava mentindo sobre outros fatos, ou não estava apontando tudo ao sacerdote que deveria ser
Ele estava alternando as coisas. Continuando, assim como aconteceu com a sua mentira anterior, contada por Jonatas a Saul, essa falsa afirmação não realizou nada de positivo e teve vários resultados danosos. Arthur Pink, um irmão bastante fiel ao Senhor, disse o seguinte, que embora mentiras bem planejadas possam parecer promover segurança no momento, elas asseguram desgraça no futuro. Não existe nenhuma mentira que vai acabar bem. Todas as mentiras vão trazer um resultado catastrófico no final. Continuando aqui, irmãos. Se ajudar Davi era provavelmente colocar Aimeleque em perigo, o sacerdote tinha o direito de saber. Davi teria feito bem em revelar a verdade ao sacerdote e buscar as orações e o conselho dele. É difícil imaginar conselhos e orações piedosos resultando nas ações que Davi tomaria em seguida. Então, que aplicação nós podemos tirar daqui? A primeira coisa, se o sacerdote Aimeleque está sendo colocado em perigo de vida, o mínimo que Davi poderia fazer com sensatez era avisar o sacerdote que ele estava correndo perigo, ajudando ele. É no mínimo, certo? Só que aí nós vamos encontrar um outro tipo de pecado que está brotando na vida de Davi. Ele não está se importando com aqueles que estão à sua volta, nem mesmo o próprio sacerdote. Ele está se importando apenas consigo mesmo. E nós vamos ver no capítulo seguinte, eu não vou entrar nesse assunto, porque nós vamos falar dele novamente, que por Aimeleque ter recebido Davi lá na cidade de Nob, Saul manda matar Aimeleque, ou seja, Aimeleque ele morre porque ele recebeu Davi na casa dele. Percebe que Davi não estava se importando com a situação do sacerdote? Então a coisa começa a ficar muito complicada. Percebe que essas mentiras de Davi começam a gerar morte. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. Então, que lições nós podemos tirar disso? Cristãos que estão andando junto com o Senhor procuram seu pastor, às vezes, para pedir oração e conselho antes de uma decisão importante. É comum os irmãos irem procurar a liderança da igreja, alguns irmãos mais antigos na fé, para não falar mais velhos, os irmãos mais experientes, podemos dizer assim, né? E buscar orações e buscar conselho. Agora é difícil imaginar conselhos e orações piedosas, vamos dizer assim, de pessoas que estão se afastando do Senhor e normalmente escondem os seus verdadeiros planos e depois procuram um pastor para pedir oração, ou um irmão mais velho, e quando sabia que o tempo todo as decisões que ela estava tomando, na verdade, ela sabia que eram decisões erradas. Então, irmão, esses assuntos aqui têm muitas aplicações. A primeira delas é que, eu falo isso e eu não sou um irmão que tem tanta experiência em dar conselhos, porque eu sou um obreiro novato diante dos irmãos, mas o maior problema que nós encontramos quando nós vamos aconselhar alguém é que às vezes a pessoa te conta uma história buscando um conselho, só que a pessoa não te conta a história toda. Esse é o grande problema. É o que aconteceu com o sacerdote aqui. E aí você, na boa vontade, vai buscar a direção do Senhor para buscar o melhor conselho para aquela pessoa, só que por aquela parte que é a parte feia da história, é a parte que não é interessante, e que se a pessoa contasse, talvez o irmão que está dando o conselho mudaria a posição do seu conselho por conta dessa outra parte da história, a pessoa omite. E o que isso vai acabar acontecendo? Como o próprio texto nos diz aqui, esse conselho vai resultar em morte. Vai resultar em falha. Então, irmãos, não sejam, vamos dizer assim, isso é uma lição que serve para todos nós, inclusive para mim. Quando nós somos pedir conselho para alguém, para o irmão mais velho, conte toda a história, inclusive as partes feias e as partes que são grosseiras, que dizem respeito às falhas de nosso próprio caráter. Por quê? Porque com certeza o conselho do Senhor que virá do irmão que está te aconselhando será o conselho correto que vai te trazer vida. Se você contar parte da história, o que vai acontecer? Não vai resolver o problema, porque Davi vai continuar sendo fugitivo e ainda vai colocar a pessoa que está aconselhando num estado difícil.
Puxa vida, por isso que você aconselhou seu irmão a fazer isso, depois que você fez isso. E no irmão que aconselhou, a maioria das vezes o pastor fica mal falado. Por conta de que, às vezes, a grande maioria das vezes, o pastor, o irmão que aconselhou, não sabia da história toda. Não sabia. É o que o texto está dizendo aqui. Então, nós vamos ver aqui que no capítulo 22, na próxima leitura, nós vamos ver que Aimeleque, na verdade, ele consultou o Senhor por Davi. Lá nos versículos 10 e 15 do capítulo 22, nós não vamos ver para ganhar tempo, eu tenho bastante coisa para falar aqui, nesse texto, mas apesar de Aimeleque ter consultado o Senhor, Davi, na verdade, nunca fez uma pergunta honesta para o sacerdote. Na verdade, Davi não estava interessado nos conselhos do sacerdote. E nós vamos ver o que ele estava interessado aqui. Olha. O principal interesse de Davi se revela no versículo 3. Agora, pois, que tens a mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Qual que era o verdadeiro interesse de Davi? Não era conselho, era o quê? Provisão. É por isso que ele procurou o sacerdote. O pedido de Davi criou um problema, pois o alimento disponível ali no tabernáculo era um pão consagrado, que ficava sobre a mesa do lugar santo, que só podia ser comido pelo sacerdote e sua família. Os irmãos que quiserem saber um pouco mais sobre isso, leiam com calma depois em casa, Levítico capítulo 21, sobre qual era o uso do pão sacerdotal que ficava na casa de Deus. Era para o sacerdote e a sua família se alimentarem depois que fosse tirado da presença de Deus. Então nós vamos encontrar aqui o quê? Um Davi que está disposto apenas a o quê? A tirar proveito daquilo que a comunhão poderia oferecer, mas não queria colocar a sua vida à disposição da comunhão para ela ser mudada. Isso acontece com muita gente. Os irmãos que são mais experientes e tiveram a oportunidade de ver a vida da igreja por mais tempo, percebe que quantas pessoas não vêm para a igreja, não vêm buscar a comunhão dos irmãos pelas motivações erradas. Eu vou lá estar entre os irmãos, porque se eu passar dificuldade, os irmãos vão me ajudar. Os irmãos vão fazer uma vaquinha, vão pagar lá a minha conta de energia se atrasar. Se eu ficar desempregado, a igreja vai me ajudar. Aí os irmãos vão fazer doação da roupa dos meus filhos. Eu falo que eu recebo doação de roupas, então não é uma condição de melhor que ninguém. Eu estou dizendo o seguinte: as pessoas querem tirar proveito daquilo que a igreja tem a oferecer de maneira prática na vida. Mas o que aquelas pessoas menos querem é o quê? O Senhor. E está cheio de gente assim. Que o Senhor nos dê esclarecimento e nunca nos deixe enganados em relação a isso. Que o Senhor nos mostre e revele isso, irmãos, para nós nos precavermos das pessoas mal intencionadas e que, inclusive, podem vir a prejudicar o corpo de Cristo. Essas pessoas são lobos no meio das ovelhas. São pessoas que não querem o Senhor. Nós devemos orar por elas, devemos sim, mas a pessoa primeiro tem que desejar o Senhor. Senão, irmãos, o próprio Senhor vai se encarregar de tirar essa pessoa do meio do corpo de Cristo. O próprio Senhor é que se encarrega disso. Continuando aqui, no versículo 4: E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, porém, pão sagrado, se ao menos os moços estiveram de mulheres. O sacerdote estava disposto a dar o seu pão a Davi, mas ele impôs condições que exigiam um mínimo de consagração da parte de Davi e de seus homens. E nós vamos ver qual ele falou qual era esse mínimo. Avançando no versículo 5: E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro vaso. Felizmente para Davi, e ele e os homens que com ele estavam, eles cumpriam essa qualificação. E Davi afirmou que essa era uma postura padrão em suas missões. De fato, pelo menos eu creio que nisso Davi falou a verdade. Pelo menos nisso. Não que ele estava em uma missão, mas que isso se fazia quando ele estava em missão. Ele confirmou uma prática que ele tinha em comum ali. No versículo 6: Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia de outro pão senão os pães da proposição que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Ao ouvir isso, o sacerdote deu-lhe o pão sagrado. Jesus cita esse episódio que nós acabamos de ler, e ele quis dizer que
o intento da lei foi cumprido pelo ato de misericórdia. Ou seja, o Senhor, antes de querer esperar de nós a religiosidade, o Senhor espera de nós o quê? Misericórdia. Percebam? Então, o que o Senhor espera de nós? O Senhor não espera que nós sejamos legalistas praticantes da lei, mas que nós tenhamos primeiro o quê? Venhamos amar o nosso irmão, mesmo em suas fraquezas. Venhamos nos doar para Ele. O amor do Senhor está acima de qualquer ordenamento. O Senhor ama, inclusive, aquele que se achega nas piores condições possíveis no meio da sua casa. O Senhor não espera que uma pessoa, ela largue a prostituição para chegar na casa de Deus e dobrar o seu joelho. A pessoa vai vir numa condição de prostituição e aqui o Senhor vai purificar ela. Vocês já encontraram diversas pessoas com qual vocês tentaram proclamar o evangelho aí fora? Olha, vem para a igreja que o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor te ama, o Senhor vai resgatar você e tal. E a pessoa responde assim: olha, quando eu largar o cigarro eu vou. Já não ouviram isso? Quando eu largar a bebida eu vou. Quando eu resolver a minha vida eu vou para a igreja. Irmão, isso nunca vai acontecer. Porque é aqui que o Senhor vai purificar a pessoa. A pessoa por si só não tem força de abandonar o pecado. É o Senhor que nos purifica do pecado. É a palavra dele que é proclamada que nos purifica do pecado. Percebe, irmãos? Então, tudo isso são aplicações que, às vezes, para aquele que está distante do Senhor, a pessoa não consegue colocar na sua mente que ela, por si só, não tem forças. Então, ao usar esse episódio, Jesus aplicou a sua lição, dizendo aos fariseus, lá em Mateus 12:7, ele está citando Oséias, capítulo 6, versículo 6, quando ele diz o seguinte: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Quantas pessoas já não foram condenadas por nós, inclusive pela igreja, porque nós estávamos mais preocupados com o cumprimento do legalismo da lei do que em ter misericórdia com aquela pessoa que esteve fraca, escorregou e caiu no pecado. Quantas pessoas não foram já tiradas do meio do corpo de Cristo por causa disso e nunca mais voltaram? Eu sei de histórias no passado, não vou citar placas, não vou citar denominação, de pessoas que cometeram pecados, as pessoas reconheceram que pecaram, voltaram para a igreja, confessaram, se arrependeram, abandonaram o pecado, mas a igreja nunca mais os recebeu de volta. E essas pessoas se afastaram do Senhor para sempre. Quantas igrejas não fecharam portas para muitas pessoas por causa de questão de usos e costumes? E os irmãos não tiveram a misericórdia de esperar o Senhor trabalhar na mente da pessoa para saber qual é a condição que ela deveria viver para se amoldar ao corpo de Cristo. As pessoas já chegaram a bater na espada logo na raiz e o irmão saiu junto com seus usos e costumes juntos. Não tivemos piedade e misericórdia. Quem faz a obra é o Senhor, não é eu, não é você, não é ninguém. Não é eu que vou falar que o irmão vai deixar de fazer qualquer coisa. É o Senhor, pela palavra dele, que vai mostrar o coração da pessoa que caminha. Nós temos que ser o quê? Misericordiosos e orar para aquele que precisa ser transformado. E todos nós precisamos ser transformados. Em alguma medida, de algo que nós temos na nossa vida e precisamos abandonar. Amém? Continuando aqui. A referência de nosso Senhor nessa passagem que nós acabamos de ler aqui deve orientar, por exemplo, com relação a gente, essa questão, por exemplo, da guarda do sábado, com relação a regras específicas para o dia do Senhor, com relação ao tipo de alimento que se come ou que se não come, que se acaba se tornando um fardo na vida das pessoas. Por exemplo, não viola, mas cumpre o sábado, fazer uma reunião de comunhão cristã no outro dia, se você não pode se reunir no sábado. Para ficar claro, não vem entrar no assunto do sábado, mas usando isso como exemplo. Entendeu? Ou mesmo qualquer atividade que seja para a glória do Senhor. Avançando aqui, duas últimas observações são feitas a respeito dessa breve passagem de Davi por Nob, e a partir do versículo 11 ele já vai para outra cidade, chamada Gath. Avançando aqui no versículo 7. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. A primeira é a presença de uma figura ameaçadora chamada Doeg, um edomita, um servo de Saul,
que havia se demorado no tabernáculo, e esse homem, o que aconteceu? Ele testemunhou a vida de Davi, a visita de Davi naquele tabernáculo. Mais tarde, nós vamos encontrar que Davi admitiu que ele sabia que Doeg ia relatar, ou ia delatar, né, que ele estava ali no tabernáculo e que aqueles homens que receberam Davi no tabernáculo sofreriam o juízo de Deus. Nós vamos encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 22. Ou seja, Aimeleque foi morto porque Doeg, que estava na casa de Deus, denunciou o Samuel. Isso é uma lição tremenda para nós, irmãos. Sabe quem é que vai te tirar de dentro da igreja, irmão? Não é o ímpio. É o falso crente que está dentro da igreja que vai te derrubar, né? É aquela pessoa que não tem nada do Senhor na vida dele, mas ele está dentro da igreja. É aquele que não quer nada com Deus. É ele quem manda matar na igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja pelas motivações erradas, irmãos? E o que ele mais quer é o quê? É prejudicar aquele que está caminhando no Senhor. Quantas pessoas não foram derrubadas por um falso testemunho? Nós já conhecemos. Quantas histórias nós não conhecemos de que, para provar ao contrário de uma história que foi levantada falsamente, e geralmente contra um obreiro, demorou-se muito tempo para provar que o irmão era inocente, mas a reputação daquele irmão, pelo falatório das pessoas, já não podia mais ser recuperada por conta de falso testemunho. Ou seja, dentro da igreja também existe Doeg. As pessoas que estão dentro da casa, mas estão buscando a morte daquele que está do lado dele. Que nós não sejamos Doeg, que a gente não faça o nosso irmão tropeçar, que a gente se arrependa do Senhor, irmãos, e que a gente transmita a vida e não morte aos nossos irmãos. Versículo 8: E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. A segunda é primeiro ele pediu pão. Ele não aceitou muito o conselho pelo que a gente viu aqui no texto. Ele pegou primeiramente o pão. Qual foi o segundo item? A espada. A segunda é o pedido de Davi por uma arma, dizendo que havia saído às pressas e não estava equipado. E aí o versículo 9, o sacerdote responde: E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui envolta num pano de trapo éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante, dá-me. Ele recebeu a espada de Golias, que havia sido depositada no tabernáculo, provavelmente como um troféu da vitória de Deus sobre aquele filisteu. E é muito significativo esse ponto aqui, que esse mesmo Davi, que lá atrás, os irmãos vão se lembrar da história de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, que havia recusado de usar a armadura do rei de Israel, quando ele estava cheio do espírito para a batalha contra Golias, agora ele se alegra em usar a espada do seu antigo inimigo pagão. Percebe, irmãos, que quando nós estamos diante do Senhor, nós nos revestimos o que? De vestes espirituais. Mas quando nós estamos caminhando segundo o mundo, nós ficamos mais parecidos com o mundo e tentamos vencer as nossas batalhas o quê? Com as armas deste mundo, com tudo aquilo que está distante do Senhor. Ou seja, agora ele precisava da espada de quem? Daquele a quem ele matou, sem precisar usar uma espada. Ele perdeu totalmente a confiança no Senhor. A confiança dele estava na força do braço dele, numa espada, e uma espada pagã de um filisteu. Isso não acontece conosco às vezes, irmãos? Quando nos afastamos do Senhor, quando estamos fracos, nós queremos resolver os problemas da nossa própria maneira, nos esquecemos de depender do Senhor. O chamado do Senhor para nós nessa manhã é para nós nos virmos na presença dEle e depositarmos todas as nossas situações, os nossos problemas diante dEle, porque todo jugo, todo fardo será tirado de nós, se tornará leve diante daquilo que o Senhor colocará para nós. É isso que Ele nos chama nessa manhã. E assim foi essa passagem de Nob por Davi. Quando ele passou por essa cidade, Nob se tornou para Davi um lugar de medo que deu lugar ao pecado. A incredulidade, um lugar de incredulidade
iniquidade, um lugar de impiedade. Consegue compreender? Quantos cristãos estão presos em nós ainda hoje? Quantos de nós achamos que vamos buscar a solução dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias decisões, e nos esquecemos de nos render ao Senhor? Em Nob, Davi tentou se proteger com uma mentira, permitiu que seu comportamento colocasse outras pessoas em perigo e se alegrou com armas terrenas que ele adquiriu. Hoje os cristãos devem se lembrar da soberana graça de Deus em Cristo e serem fortalecidos nele contra as tentações para mentir, enganar ou manipular outras pessoas quando se sentem ameaçadas ou com medo. Então que tudo isso esteja longe da nossa vida e que a gente dependa unicamente do Senhor, mesmo nas situações difíceis, mesmo quando a verdade te comprometer, diga a verdade, e o Senhor o honrará por dizer a verdade, porque a verdade trará vida, trará edificação. Avançando agora para o refúgio louco em Gade, versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gade. Como Davi, sempre que passamos por Nob enviados numa fuga obstinada e incrédula de fé, obediente em Deus, provavelmente nos colocaremos em cenários espiritualmente desvantajosos. A fuga de Davi levou a ele aonde? A um lugar incrédulo, e certamente ficaremos surpresos por tê-lo levado para a cidade natal da onde? De Golias. Davi fugiu para onde? Para a cidade do seu maior inimigo que ele venceu na sua vida. Levou ele para Gade, a cidade do seu inimigo. Davi provavelmente fugiu para Gade para se retirar dos domínios de Saul. Ele pode ter pensado que, sendo o inimigo de Saul, ele garantiria o quê? Um asilo entre os filisteus. Como os filisteus eram inimigos de Israel, ele fala: como eu sou inimigo de Saul, então eu sou amigo dos filisteus. Por inferência, o inimigo do meu inimigo é o quê? Meu amigo. Já viu esse ditado? Só que está tudo errado. Essa verdade não é uma verdade, é uma mentira muito grande, como nós estamos vendo nesse texto. No entanto, ele havia se esquecido de que ele mesmo era a principal fonte de aflição dos filisteus também. Os filisteus temiam Davi. Esse era o problema. E o responsável pela morte, provavelmente, de uma grande parte dos soldados dos filisteus. Então você imagina a cabeça de um filisteu. Você está louco para matar o Davi, que é o maior inimigo do seu exército, e o camarada bate na tua porta e fala: opa, vim tomar um café aqui hoje. Não, está tudo errado. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Olha o tipo de loucura que o medo levou Davi a fazer. Indo tomar café na casa do inimigo, usando a nossa expressão. É o que está acontecendo aqui. E o versículo 11 logo já denuncia tudo isso, olha. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, assim que ele entrou na cidade, não é esse Davi, o rei da terra? Olha a expressão que usaram. Quem era o rei de Israel? Era Saul, não era Davi. Mas o que as pessoas cantavam acerca de Davi? Que Saul matou os seus milhares e Davi os suas dezenas de milhares. É o que está dizendo aqui, ó. No versículo 11, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Eles estavam por quê? Satirizando Davi. Ele está dizendo: olha, esse rapaz aqui que é crente, não é aquele lá que estava na igreja no domingo, não é aquele irmão que ia todo domingo de manhã para a Bíblia debaixo do braço da igreja. O que ele está fazendo aqui na balada hoje? Percebe, irmãos? Essa é a situação do mundo. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que uma vez que nós somos resgatados do Senhor, se você se afastar, você não vai pertencer ao mundo e não vai pertencer à igreja, você vai ficar no limbo. Você não vai conseguir aproveitar o mundo, porque o Senhor não vai permitir, e você não vai estar na igreja porque você não quer estar na igreja, você não vai estar em lugar nenhum, você vai estar perdido. Porque uma vez que não tem como, que aquele que uma vez experimentou a graça do Senhor, experimentou a vida de um nascido de novo, experimentou as bênçãos do Senhor, por mais que ele se afaste nas suas fraquezas, o mundo jamais o aceitará. O mundo não aceita a pessoa de volta. A pessoa pode viver em pecado, ele pode, porque a pessoa,
pecado leva a pessoa à desgraça mesmo. Só que ele não vai conseguir aproveitar o mundo, porque a sua consciência, a toda hora o Espírito Santo vai ficar chamando ele: volta, volta, vem para cá. Os irmãos estão te esperando, o Senhor está te esperando. Ele não vai conseguir aproveitar o pecado estando na condição de pecado, porque o Espírito Santo vai ficar ali, vamos dizer assim, trabalhando na sua consciência. É o que está acontecendo com Davi. Davi foi para Gate, mas ele não conseguiu usufruir nada de Gate. Ele teve que sair fugido como um louco. E é o que acontece com o mundo, quando o mundo percebe. A pessoa que viveu bastante tempo na igreja, servindo ao Senhor, temendo o Senhor, amando o Senhor, de repente chega no mundo lá fora, as pessoas vão chamar ele de quê? Você é louco? É o que está acontecendo com Davi. Davi, você é louco? É o que as pessoas estão dizendo. E Davi se portou como um louco na cidade de Gate. É o que o texto está nos dizendo aqui, olha. Por isso se contra fez diante dos olhos dele, no versículo 13, e fez-se como doido entre as suas mãos. E engravatava-se nas portas de entrada e deixava escorrer saliva pela sua barba. Essa é a condição que Davi ficou para tentar escapar de ser morto pelos filisteus. Mas é a maneira como o mundo enxergou Davi. É a maneira como o mundo enxerga aquele que se afasta da presença de Deus. Porque o próprio mundo sabe que a única esperança está em Deus, mas ele ainda não tem forças para abandonar o pecado. Mas quando o mundo enxerga um servo de Deus indo para o mundo, a resposta do mundo para essa pessoa é chamar ele de louco. Avançando aqui. Na providência de Deus, a obstinada tolice de Davi estava sendo zombada. Todo plano que resulta em ter de deixar correr a saliva pela barba não é um plano que deu certo. É um plano que deu alguma coisa errada ali nessa história. As ações de Davi são um comentário sobre o seu próprio estado mental. Suas ações haviam sido loucas, então era apropriado que ele agisse dessa maneira. Roger Ellsworth, um irmão, disse o seguinte: o homem que se postou calmamente diante de Golias porque estava possuído pela fé, agora age como maníaco porque está possuído pelo medo. Um contraste de um Davi com a fé em Deus e um contraste de um Davi sem a fé em Deus. Pode repetir, irmão? O homem que se postou calmamente diante de Golias porque estava possuído pela fé, agora age como um maníaco porque está possuído pelo medo. É o oposto da sua condição anterior. Também nos lembramos da loucura de Saul, e nós vemos que, unindo-se a Saul no caminho de incredulidade e pecado, Davi estava começando ao quê? A ter o mesmo tipo de castigo que Saul sofreu. A mesma coisa, por ele ter se distanciado do Senhor. Versículos 14 e 15, para nós finalizarmos essa parte histórica. Deixa eu ver o horário aqui. Ainda tenho 20 minutos. Então disse Jabes aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que não trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? A única coisa positiva a dizer sobre essa ação desesperada de Davi, por incrível que pareça, é que ela funcionou. Ele não foi morto. Só isso. Ele escapou em vida, porque ele poderia ter sido morto em Gate. Mas fora isso, nós não temos para tirar nenhum proveito dessa situação. E nós vemos que até nisso foi uma provisão do Senhor, não foi uma ação de Davi. Ou seja, mesmo aqueles que tomam decisões precipitadas, que pecam, que se afastam do Senhor, pelo amor do Senhor, o Senhor preserva a vida dessas pessoas até que eles se voltem para o Senhor novamente. Ou seja, o Senhor pode permitir que as pessoas se percam no mundo, mas a misericórdia do Senhor alcança também aqueles que se afastaram do Senhor, e a misericórdia dele se estende até que o arrependimento venha e ele se volte para o Senhor. Às vezes esse arrependimento se dá em um momento tardio, já uma pessoa numa condição lastimável de vida, às vezes no leito de morte, às vezes com situações difíceis, como nós conhecemos diversas histórias, pessoas que se afastaram do Senhor e se envolveram de uma maneira tão grande no pecado que acabaram sendo presas, adquirindo doenças incuráveis, adquirindo situações difíceis na vida dele,
que a misericórdia do Senhor resgatou a pessoa só no último momento, mas ainda assim essa pessoa foi resgatada pelo Senhor. Aqueles que são do Senhor não se perderão. O Senhor nos salvará, nem que seja no último momento, pela misericórdia dele, não pela força da pessoa. Amém? Atos, provavelmente, agora é uma situação histórica aqui, que eu vou colocar numa tradição, provavelmente ele cria na antiga superstição de que maltratar o lunático trazia má sorte. Olha a condição que Davi foi colocado. Um lunático doido ali, varrendo a porta da cidade de Atos. Principalmente, contudo, ele já tinha doidos em quantidade suficiente, nós vemos aqui no texto. E não precisava de mais um doido. Isso dificilmente pode ser um elogio para um homem que foi ungido por Deus para ser o futuro rei de Israel. Olha que situação chegou aquele que seria o futuro rei de Israel. Que situação que nós chamamos. E mostra a vergonha no qual o pecado nos joga. Mas permitiu que, graças ao Senhor, Davi escapasse com vida dessa situação. Vamos falar agora sobre algumas advertências, que é a segunda parte da ministração. Advertências de Nob e Gat, que nós podemos extrair desse texto aqui. Como nós podemos explicar essa conduta ímpia de Davi? Como que a gente explica isso? Ele estava sendo conduzido pelo medo, mas Davi já havia enfrentado o medo antes. Possivelmente, ele tinha bebido do veneno da sua autopiedade, racionalizando assim seu pecado e sua loucura obstinada. Irmãos, a autopiedade, a autocomiseração é a pior coisa que pode acontecer na vida do crente. Uma das piores coisas, porque ela vai levar incondicionalmente ao pecado. A pessoa que ela fala assim, puxa vida, olha, eu estou há anos na casa do Senhor, eu vejo tantos irmãos abençoados, só eu que não sou abençoado. Eu vejo tanta gente sendo salva na frente dos outros, só meu marido que não se converte, só minha esposa que não se converte, só meu filho que não se converte. Estou há 10 anos orando e não acontece nada. E a pessoa fica se autocomiserando. Como, Deus, tadinho de mim, o Senhor não vai responder a minha oração. Quem somos nós para compreender os planos do Senhor, irmãos? O Senhor sabe que nós sofremos. O Senhor sabe que Davi estava sofrendo, ele estava perseguido pelo rei. O rei queria matar ele. É o que está acontecendo aqui na história. Mas a autocomiseração leva a pessoa muitas vezes a abandonar o Senhor e a se voltar para o pecado. Falar, já que o Senhor não está cuidando da minha vida, vou curtir a vida, curtir o mundo, que pelo menos eu consigo curtir alguma coisa, porque o Senhor já está me abençoando, né? Quantas pessoas nós não conhecemos que já tiveram essa atitude, que abandonaram o Senhor, não conseguiram permanecer no Senhor, mesmo em meio das dificuldades, olharam mais para os prazeres do mundo do que para o Senhor, escolheram mais fazer as suas próprias vontades do que a vontade do Senhor. Tudo isso por causa de uma autopiedade que não foi corrigida, uma autocomiseração. Davi, você está um pouco da autocomiseração dele. Ele não havia sido ungido por Samuel, ele não havia pedido para ser ungido rei. Simplesmente Samuel chegou na casa dele e falou: olha, você é um ungido. Ele não escolheu aquilo, ele estava cuidando da vida dele, quietinho das ovelhas lá, e simplesmente foi colocado o quê? Um peso gigantesco sobre algo que ele não escolheu. Às vezes, irmãos, nós não escolhemos o nosso chamado, mas o chamado vem até nós e ele não pode ser recusado, porque o Senhor nos permitirá padecer perseguição enquanto nós reconhecemos o chamado que tem na nossa vida. E toda a dificuldade que nós passaremos é que quando o Senhor nos chama para fazer algo, não significa que nós estamos preparados para fazer aquilo ao qual Ele nos chamou. Ele permitirá que passemos por dificuldades para sermos moldados para atender a esse chamado ao qual Ele nos chamou. Irmãos, é um treinamento. Ninguém vira um soldado no pelotão de elite no primeiro dia de serviço no exército. São anos de treinamento, anos a fio, noites sem dormir, dores que vão se sentir na caminhada para ele ser colocado na linha de frente pelo Senhor. Então todo chamado tem um custo. E o nosso custo, o único custo e o principal, se nós nos apropriarmos disso pela palavra de Deus, nós vamos conseguir vencer todas as coisas demais, é que nós temos que ter consciência e negar a nós mesmos.
Ou seja, quanto mais nós negamos a nós mesmos e mais parecidos nós nos tornamos com o Senhor, mais aptos nós nos tornamos ao chamado que Ele nos fez. Então, o verdadeiro chamado do Senhor para nós era o negar a si mesmo. Davi tinha que negar os seus vontades, negar os seus desejos. Ele não foi chamado para ser rei. Ele havia, além disso, servido a Saul fielmente. E qual tinha sido o resultado de tudo isso? Ele estava sendo caçado implacavelmente por um rei louco. Esse é o resultado de Davi, apesar de toda a sua fidelidade. Isso acontece com a gente, às vezes, irmão. Você, às vezes, é um bom funcionário na empresa, você é um bom aluno na escola, você é uma pessoa que se porta bem na família, é uma pessoa exemplar naquilo que você faz. E quantas vezes nós somos injustiçados e outras pessoas são promovidas, outras pessoas recebem a melhor nota, outras pessoas recebem, vamos dizer assim, a premiação injustamente, enquanto o Senhor está tratando o quê? O seu desejo, a sua vontade, o seu caráter, para você aceitar que servir ao Senhor é mais importante do que qualquer premiação ou bênção do Senhor nesse mundo. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Nós não servimos ao Senhor pelo que Ele nos dá, nós servimos ao Senhor pelo que Ele é, independente de Ele dar qualquer coisa para nós. E Ele nos dá pela sua misericórdia, glória a Deus por isso, sem merecer, porque nós não merecemos nada. Mas é isso que está acontecendo. Davi achava que ele merecia algo, por isso que ele está reclamando, ele está fugindo, tentando salvar a própria pele, usando inclusive as armas do mundo. Avançando aqui, em pânico, amargurado e exausto, Davi fugiu do caminho da fé, que sua autopiedade via como sendo a raiz dos seus problemas. Por isso a palavra de Deus não faz parte dos seus planos, e ele nunca para de fugir por tempo suficiente para orar pedindo ao auxílio de Deus para recompor seu ânimo estraçalhado. Irmãos, notem o seguinte: desde o capítulo 18, se não me falha a memória, deixa eu olhar aqui, desde o capítulo 18, nós estamos no capítulo 22 já. Qual foi o momento que Davi dobrou o joelho para orar? Em nenhum momento, irmãos. Às vezes a única coisa que o Senhor requer de nós no momento de perseguição é que a gente dobre o joelho e ore. Mas nós estamos tão acostumados a viver uma vida cristã no automático que nós nos esquecemos de viver intimamente com o Senhor, de orar, de tirar o tempo para a palavra, de reservar o tempo da comunhão entre os santos. Poxa, eu estou tão cansado, trabalhei a semana inteira, queria dormir hoje à tarde, não tem problema com ficar ouvindo história de ninguém, não queria visitar ninguém, não queria receber ninguém também, queria ficar de boa, deitado. E às vezes, irmãos, isso faz um prejuízo tão grande para nós. Não que o descanso não é legítimo, nós temos que descansar. Mas na comunhão, o Senhor poderia preparar a palavra de alguém para te orientar em algo que você não bateu na cabeça há muito tempo. Ou você poderia servir de bênção para outro irmão que está precisando ouvir um conselho e você tem a produção de Deus por ele. Então, quando você se omite na comunhão, você deixa de ser bênção e deixa de ser abençoado. Olha que grande prejuízo traz o abster-se da comunhão. Avançando aqui, passando por Nob, Davi tolerou o pecado e indo para Gate, a loucura da sua fuga foi totalmente revelada. Ou seja, ele tolerou o pecado e ele pulou de cabeça no pecado. Quando ele pulou de cabeça no pecado, o pecado veio com morte. Se ele não tomasse aquela atitude de louco, ele seria morto em Gate. Então, quando ele achou que ele ia receber, que o inimigo o acolheria, o inimigo estava com as armas prontas para matá-lo. É isso que o mundo faz. Quando a pessoa se afasta do Senhor, quando ela acha que o mundo vai receber de braços abertos, é lá que o mundo vai matar a pessoa de Deus. Não existe refúgio daquele que se distancia do Senhor. Podemos encontrar aqui nesse texto, como eu havia dito, 4 advertências proveitosas para os crentes nessa conduta de Davi. Primeira delas: nossos pecados de incredulidade têm consequências reais. Todo pecado tem consequência real. Essa é a primeira advertência. A mentira de Davi a Aimeleque expôs o sacerdote ao perigo que seria plenamente percebido no futuro próximo. Foi a morte de Aimeleque, no capítulo 22. Primeira aplicação: como Davi em Nob, nós podemos cobrir os nossos pecados com mentiras muito bem elaboradas. Mas
o pecado que protegemos, assim, inevitavelmente causará danos a nós e aos outros. A pessoa, dependendo do tipo de pecado que ela envolve, ela está prejudicando a si mesma e está prejudicando o corpo de Cristo, a família e todos os demais irmãos. Isso envolve cristãos, cônjuges, pais. Podemos negligenciar deveres claros, especialmente, por exemplo, quando nós negligenciamos o nosso dever de orar, de estudar regularmente a palavra de Deus. Mas com o tempo, nós nos ajuntaremos àqueles que pesarosamente observam o naufrágio no lar e na vida. Irmão, a primeira coisa que acontece para aqueles que são casados, quando a pessoa se afasta do Senhor, é o casamento ser rompido. Primeira coisa que acontece com aquele que se afasta do Senhor. Por quê? Porque quando a palavra de Deus ela é tratada no coração do casal, um estará disposto a morrer pelo outro em nome do Senhor. Agora, quando o Senhor já não coloca mais esse sentimento de um morrer pelo outro, a pessoa acha que ela está cheia de direitos e que a outra pessoa não entende ela e ela prefere seguir o seu caminho. Por isso que acontece o divórcio no casamento, daqueles que se afastam do Senhor. Percebe? Não é só isso, mas isso é o primeiro que você vê. A primeira coisa que o diabo vai trabalhar quando a pessoa se afasta do Senhor é romper o casamento. Segundo, dentro dessa aplicação ainda, nós podemos nos comprometer com os valores e as ambições desse mundo. Assim como Davi exultou quando ele pegou a espada do Golias e falou: agora eu resolvi minha vida. Porém, o dinheiro, que representa a espada de Davi nesse mundo, o prestígio, o prazer que nós ganhamos quando estamos no mundo, só resultarão em tristeza que Davi sentiu em encarte. A pessoa, por mais que ela volte para o mundo, voltar a fazer o que ela fazia antes, seja bebedeira, prostituição, seja o que quer que for que a pessoa fizesse lá fora, ela jamais encontrará prazer novamente, porque ela vai se lembrar do prazer que ela sentia quando ela estava diante do Senhor. Nunca vai ser a mesma coisa. Segunda aplicação aqui, segundo a advertência, que nós estamos falando das 4 advertências. O comportamento de Davi nos adverte que todo crente pode cair em pecado, ao dar ouvidos ao conselho do medo, da incredulidade e da autopiedade. Podem até anotar com calma: medo, incredulidade e autopiedade. Davi foi um grande servo de Deus, um homem de grandes qualidades espirituais, como nós já vimos aqui no texto. Ali estava um homem que podia ser chamado, como nós já lemos em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, um homem a quem Deus se agrada. Irmão, vocês estão vendo a situação que Davi está aqui nesse texto? Como que Deus se agrada de um homem desse? Irmãos, Deus se agrada de todo homem que morre para si mesmo. E Davi, distante do Senhor, é igual a qualquer pessoa que se afasta do Senhor. Significa que nenhum de nós está livre de pecar, mas que não é porque nós pecamos que o Senhor deixou de amar a gente. Ele está pronto para nos receber de braços abertos quando nós reconhecemos os nossos pecados, confessarmos eles e nos voltarmos para o Senhor novamente. Ele nos receberá. Ele jamais deixará de cumprir aquilo que Ele prometeu a nós. Haverá consequências desses pecados, obviamente, mas o que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir. Isso é um fato. Os melhores homens são, na melhor das hipóteses, homens são, na melhor das hipóteses, homens. Eles não vão conseguir ser outra coisa melhor que homens. Homens são falhos, são pecadores, são interesseiros, são pequenos. E Davi não podia tolerar seguramente a incredulidade e o pecado mais do que nós. Ele era tão sujeito ao pecado quanto qualquer um de nós. E olhando para esse exemplo, o que o apóstolo Paulo nos aconselha lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa é a aplicação que nós podemos tirar na vida de Davi. Com isso em mente, Jesus nos ensinou a orar urgentemente, lá em Mateus capítulo 6, versículo 13: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos nós somos sujeitos a cair em tentação. Nenhuma pessoa está livre de pecado ou está acima de qualquer coisa. Terceira lição. Terceira
de nós pode cair, mas também quão longe podemos cair e com que rapidez isso pode acontecer. Às vezes a gente fala assim, ele é bom, a gente jamais vai cair em determinado tipo de pecado grosseiro. Todos estão sujeitos aos piores tipos de pecado possíveis. Todos. Não tem ninguém isento de cometer determinados pecados. Pouco tempo atrás, Davi estava onde? Ele estava servindo na corte de Saul e conduzindo o quê? Os exércitos de Israel como capitão do exército da nação, certo? Valorosamente em batalha. O que aconteceu com esse homem? Estava babando na porta da cidade natal de Golias. Percebe de onde ele estava, de onde ele foi colocado, onde o pecado lançou a pessoa? É por isso que a Bíblia nos diz para sempre levarmos em conta tanto a graça de Deus em exercer a sua misericórdia conosco, apesar dos nossos pecados, quanto do nosso dever. Não existe vida cristã no automático. Nós temos o nosso dever. O dever, primeiramente, de orar. Segundo, de nós gastarmos tempo meditando nas Escrituras. Terceiro, gastarmos tempo na comunhão entre os santos. Percebe? Nós poderíamos colocar várias hierarquias. Vou citar somente essas três, porque seguramente todas elas nos guardarão neste mundo. Seguramente. Estando na comunhão dos santos, seremos guardados deste mundo. Meditando na palavra, não gastaremos o nosso tempo colocando nossos olhos naquilo que não é devido. E orando, nós estaremos gastando nosso tempo na comunhão com o Senhor. Irmãos, tudo isso que eu falei já nos guardará junto desse mal. Tudo isso que o mundo oferece para nós. Hebreus capítulo 3, versículo 12, nos orienta especialmente a tomar cuidado com qualquer endurecimento do nosso coração em relação a Deus. Diz assim, Hebreus 3, 12. Eu já tinha tudo marcado para nós ganharmos tempo aqui, porque eu já até escrevi o versículo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O coração de incredulidade é quando nós não queremos mais ouvir a voz do Senhor e nós queremos ouvir a voz da nossa consciência, do nosso coração, que é enganoso. É quando nós achamos que nós temos a rédea da situação. Quarta lição, quarta advertência. Davi nos mostra que até mesmo pessoas muito piedosas enfrentam dúvidas, medos, ressentimentos e corações partidos. Pessoas fiéis têm corações partidos também, irmãos. Pessoas fiéis sentem medo. Pessoas piedosas sentem ressentimentos quando ela é maltratada em qualquer lugar que seja na família, seja no trabalho, seja na escola, até mesmo no meio do corpo de Cristo. As pessoas, todos nós temos sentimentos, isso é natural. E é por isso que nós precisamos o quê? De amigos cristãos, de pessoas piedosas, para nos cercarmos e que nós possamos nos cercar para aconselhar, compreender e orar por nós. Não busque refúgio num amigo ímpio. Não busque refúgio em pessoas que não temem ao Senhor. Essas pessoas vão querer te valorizar, mas vão te levar à morte com segurança. Mas o conselho da pessoa que tem ao Senhor te levará à vida. Amém? Observe que as lutas de Davi, elas ocorrem logo que ele se separa de Jonatas, o amigo com quem ele estava em aliança. Quando ele se aparta de Jonatas, começa a bagunça. Também é por isso que Deus dá presbíteros e pastores à igreja. Aimeleque pode não ter agido perfeitamente quando Davi foi procurar ele, lá quando apareceu no tabernáculo, mas Davi ainda podia ter aberto seu coração e buscar encorajamento bíblico de um homem que estava separado no ministério só para servir ele, para aconselhar ele. É por causa da nossa necessidade de orientação pastoral que Deus coloca cristãos em todas as congregações que nós conhecemos, pessoas piedosas, sob a supervisão de presbíteros, os quais Deus designou o quê? Como Hebreus 13:17 fala, para velar por nossa alma. Deus em todos os lugares levantará homens piedosos para aconselhar aqueles que estão na caminhada cristã. É um chamado de Deus. Por mais que aquele irmão esteja cheio de falhas, mas aquele irmão lá, parece que a igreja dele não é muito crente, não faz tal coisa, eu não faço tal coisa que eles fazem lá. Mas aquela pessoa, ainda que ela esteja em um processo de amadurecimento do Senhor,
Se é só aquilo que tem, procure aquela situação. Nós já ouvimos diversas situações assim, olha, não congregue em lugar nenhum, porque não tem nenhuma igreja boa que eu não gosto. Você não ouviu essa expressão? Está cheio de gente que diz isso por aí. Irmãos, eu perguntei nenhuma igreja boa, você não congrega em lugar nenhum. Pior ainda, negócio de santos de igreja. Entendeu? Pode não ser o melhor lugar. Pode ter coisas que o Senhor precisa mudar naquele lugar. Mas com certeza há pessoas que Deus levantou ali para aconselhar e para serem usadas por Deus naquele momento para abençoar a sua vida, mesmo nesses lugares que às vezes são imperfeitos. Então não deixe de buscar a comunhão, mesmo que ela não seja perfeita. Bem? E por último aqui, eu já passei do meu tempo que eu havia programado aqui, eu vou tentar ser rápido nessa última aplicação. Eu havia falado sobre 4 verdades sobre o modo de Deus lidar com o povo. Citando bem rápido elas aqui para nós finalizarmos aqui. A primeira verdade é que Deus supre as necessidades do seu povo. Essa é uma verdade absoluta. Eu sei que os irmãos estão carecas de saber isso. Já falamos isso diversas vezes, mas nós precisamos ser lembrados disso. Infelizmente. Todos os dias precisamos ser lembrados que Deus supre as nossas necessidades. E onde está escrito isso daí, olha? Salmo 34, versos 9 e 10. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Somos lembrados de que o Senhor cuida de nós, irmãos. Eu sei que vocês já sabem, mas escrevam isso novamente. Será bom para todos nós nos lembrarmos que o Senhor continua nos suprindo e continua cuidando. Os pães da propiciação que nós vemos aqui eram um testemunho claro de que o Senhor estava cuidando de pessoas em suas necessidades. Ou seja, a verdadeira provisão você vai encontrar na casa de Deus, os pães estão lá. E Davi se serviu desse pão. É na casa de Deus que você tem que buscar a palavra, não é em outro lugar. Amém? Segunda aplicação, segunda verdade, né? Davi percebeu que, mesmo em seus momentos difíceis, o auxílio invisível de Deus ainda estava protegendo ele. Deus não deixou de guardar Davi, mesmo Davi fazendo essa confusão toda que ele estava fazendo com a vida dele. Ou seja, mesmo nos momentos de nossas fraquezas, o Senhor continua cuidando de nós. Ele não nos deixa que a nossa vida seja ceifada quando nós estamos numa condição de pecado, porque Ele sabe que Ele preparará o momento em que seremos resgatados novamente. E a nossa vida será guardada. Assim como às vezes o Senhor alcança pessoas já no momento tardio da sua vida, com seus 30, 40 anos, viveu uma vida inteira no mundo do pecado. A pessoa poderia ter morrido no pecado, mas o Senhor guardou a vida daquela pessoa até o momento que ela foi resgatada. E o Senhor alcançou a vida daquela pessoa desde o momento que ela foi concebida. 40 anos depois foi o tempo da misericórdia do Senhor, 30 anos, 50 anos, e o Senhor trouxe essas pessoas de volta para si. Esse é o tamanho da misericórdia do Senhor. O Salmo 56, ele fornece uma aplicação óbvia dessa percepção. Salmo 56, verso 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? É nesse Deus que nós devemos confiar. Terceiro, da experiência de Davi, aprendemos sobre a pedagogia de Deus, isto é, o sábio treinamento que Ele dá aos seus filhos. Até no momento de desgraça na vida de Davi, estava sendo treinado pelo Senhor. Não era apenas Davi que estava agindo nesse capítulo. Deus também estava. Se Davi perdeu seu apoio em Deus, isso aconteceu em parte porque Deus parece ter se retirado, quando nós vemos esse texto, temporariamente a sua presença, como um modo de treinar a fé de Davi. Existem momentos, meus irmãos, eu falo isso porque é algo que talvez poucas pessoas falam. A nossa fé, infelizmente, a nível Brasil, nós podemos falar de Brasil, nós somos muito levados pela experiência e pelo sentimento. Nós achamos que o Senhor tem que falar conosco todos os dias. Nós achamos que nós devemos chorar, nos alegrar, que o Senhor tem que usar o irmão de profecia, que o Senhor tem que fazer milagre todos os dias, porque nós somos temperamentais, nós gostamos de nação brasileira, a gente gosta desse tipo de coisa. A gente ama isso. Mas
Existirá momentos no dia a dia nosso que parece que você vai abrir a palavra e você vai ler e parece que o Senhor não está te falando nada. Existem momentos na sua vida que parece que você vai dobrar o joelho e vai orar e parece que a sua oração não está sendo ouvida. Existem momentos que você vai vir para a igreja e você vai ter aquele dia que você fala: puxa, hoje eu queria ter levantado da minha cama. Você vai estar simplesmente cumprindo um protocolo de vir para a igreja. Foi só eu que só passei por isso na minha vida, ou ninguém nunca mais passou por isso? Todos nós já vivemos isso. Em algum momento, talvez você esteja vivendo isso agora, nesse exato momento. Mas a palavra do Senhor para nós, no Salmo 34, versículo 4, é que ele diz o seguinte: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Você pode não estar vendo nada, mas nesse momento que você não está vendo nada, a sua vida está sendo guardada da morte no fogo. O Senhor está te guardando de uma necessidade que você poderia estar passando na tua casa, porque a comunhão guardou isso. Você está sendo guardado de enfermidades, você está sendo guardado de coisas que você não está vendo. Então, mesmo em momentos que para você não está acontecendo nada, como está acontecendo aqui, a sua vida está sendo guardada da morte. Você vai ver isso lá no futuro. Então busca o Senhor sem vontade, leia a palavra de Deus sem vontade, porque no momento que o Senhor se revelar para você, a sua vida transbordará de uma alegria tão grande que valerá a pena ter esperado pelo Senhor, mesmo nos momentos de aflição, mesmo nos momentos de cadeia. Amém? E uma quarta aplicação e última: Davi foi convencido por essas experiências e pelo livramento que ele recebeu de Deus em Gate, de que Deus tem compaixão daqueles que lhe pertencem. Salmo 34, também, versos 17 e 18, diz assim: olha, clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Irmãos, não existe nenhuma situação, por mais miserável que ela seja, da qual o Senhor não pode resgatar o ser humano. Mesmo quando Deus nos guarde de tudo isso, mas se o Senhor permitir, se um dia você cair numa situação a mais desgraçada possível, se você for parar numa cadeia, se você for parar desertado de uma nação, se você for parar na rua como um morador de rua, seja a pior situação que você imaginar, nunca se esqueça de clamar ao Senhor nessa situação, porque Ele pode te resgatar de onde você estiver. Não existe lugar onde o Senhor não possa resgatar ninguém. Amém? Tinha mais coisas para falar, mas eu creio que isso aqui foi o suficiente para hoje. Amém? Em outro momento nós continuaremos. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra que o Senhor tem nos dado. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude, meu Pai, em nossa caminhada cristã, a perseverarmos nessa caminhada e não sermos vacilantes em nossa fé. O Teu Espírito nos guarde desse mundo, dos nossos pensamentos, das nossas ações, que todas elas sejam consideradas e levadas diante do Senhor. Pedimos a condução do Teu Espírito em nossas vidas, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Amém.